Tá seguro, eu tô aqui preso. Nem tô mexendo. Olá, gente, tô de volta. Vamos ver se a Irondina volta. Acho que caiu a net dela. Boa tarde pra todo mundo. Oi, Vanessa, Ana Mafalda, Luciana. Acho que foi a net da Irondina que caiu. Vamos ver se ela volta. Assim que ela voltar, oi, Jade. A gente continua. A gente sai da sala para o quarto. Chegou ela. Vamos lá. Vamos chamar aqui. Pronto. É a internet, acontece. Live tem isso. As próximas eu vou tentar, depois que eu terminar essa série de lives, Irondina, eu vou tentar fazer no canal do YouTube. E tem muita gente Sim. boa fazendo e no YouTube fica mais seguro. Né? Mas como essa série eu propus no Instagram, todo mundo já fica esperando. Gostou da leitura que eu fiz da casa? Do Sim, quarto, da sala? Você concorda? sim, gostei muito, sim. Então, no Hum, quarto, eu queria que você lesse, se você quer falar alguma coisa. sim, queria assim, lemos primeiro o texto número este, O que é número um. uma sala pequena que leva ao voo, e depois fizeste as interpretações aqui da metafísica, da ciência, da, do rompimento da regra, não é? Para se Isso. chegar ao poema. E eu E, queria dizer que quando eu escrevi o poema, eu nem sequer pensei nessas coisas. mas E isso é ótimo. Isso agora é que ótimo. fizeste a interpretação, descobri o poema aqui. Eu nem sequer imaginei, não pensei na introdução do poema, na parte, nessa parte na discussão que eu faço sobre a metafísica, depois não me importar com a ciência, mas com aquilo que talvez seja o mais importante, que é deixar o curso das coisas seguirem. Eu nem sequer pensei nisso. Eu imaginei-me realmente numa sala pequena e comecei a escrever o texto. Só, assim. Para você ver como é importante, né, a publicação do texto e a leitura que as pessoas fazem da sua obra, não é? Porque você, depois que o texto está pronto, ele tem vida própria, né? Sim, A poesia tem esse poder. Quanto mais a gente lê, né? Quanto mais a gente lê, mais coisas a gente encontra, né? Eu fiz eu cheguei a publicar um artigo mostrando você e a Sônia Sutuani como vocês trabalham com as subjetividades. Eu publiquei esse texto, depois eu mando para você. ah, nunca vi, que bom. Eu publiquei, né? E a Sayonara também já publicou alguns textos sobre sua obra, que são bem interessantes. Depois a gente disponibiliza para você. Por quê? Porque quanto mais a gente lê, Irondina, mais a gente encontra elementos para análise. Até porque você trabalha com verbos muito profundos, né, no seu texto. Né? O verbo levar, né? O verbo tornar, o verbo desarrumar. Né? Então, são verbos que, quando atrelados a esse processo, porque a gente entende essa sala como um corpo físico, que se organiza pela voz poética. Então, quanto mais a gente analisa, mais coisas a gente encontra. Quando você lê a tese de Sayonara, você vai ficar impressionado. Estou Né? ansiosa. Vai ficar um trabalho muito bonito, porque, inclusive, ela vai mostrar essa casa metafísica, né? Essa casa que está além do espaço físico, que é construída. O alicerce dessa casa é a poesia, né? É a palavra poética, em todos os momentos. Né? Aí depois você leva a gente para o quarto. Não é? O quarto, quando a gente pensa o quarto, o que é o quarto? O quarto é um espaço muito restrito. Eu queria que você lesse o poema Quarto, né? O poema número 2, que você vai falar do quarto, e depois a gente começa a fazer algumas considerações sobre ele. É uma pena que a gente não vai poder analisar o livro todo, né? Porque a live ela tem 50 minutos, ainda tem as perguntas que as pessoas vão fazer, mas a gente vai ter outras oportunidades de você falar sobre esse livro.
Esse livro, ele rende muito trabalho, Irondina. E às vezes a gente diz assim, não, ela publicou só um livro, tá? Mas você leu o livro, você viu a dimensão do livro, não é? Quantos poetas são consagrados e escreveram só um livro? Sei que você não vai ficar só nesse, porque o poeta é um ser insatisfeito por excelência. Né? E essa insatisfação que vai fazer você tentar esgotar esse mundo que está gritando dentro de você, quando você diz o mundo é algo que faz um barulho dentro de mim. Então, esse mundo, quando começar a gritar dentro de você, você vai imaginar, você nem imagina quantos poemas vão sair. E você ainda é muito jovem, você tem uma carreira imensa pela frente. Vamos lá, ler o poema número 2. Como se num quarto todo desarrumado, gavetas postas ao teto, janelas ao chão, e o chão fosse parede, e a roupa estivesse estendida dentro do coração, que é a lareira gélida. Essa porta abrirá ao abismo, mas será um abismo abissal, onde se vê o fundo desse quarto, antes de ser aquilo. Perfeito. Uma coisa que é recorrente na tua poesia, eu já posso adiantar, quem deve estar adorando isso é a Sayonara, né? Porque eu fico aqui trancado na minha torre de comando, que é o meu escritório, e fico lendo os poemas, e fico tentando estabelecer chaves de interpretação. Então, o seu quarto tem uma porta. Tá? Ele tem uma porta. Só que essa porta, ela leva para o abismo. Que abismo é esse? Esse abismo, com certeza, é a sua percepção poética. Tá me ouvindo direito? Tá tudo ok? Tá ouvindo bem? Esse abismo é abismo é uma coisa que te leva para o fundo, né? Mas não é o fundo no sentido pejorativo da palavra, mas é o introspecto. Você está entrando dentro de você mesmo. Você é seu quarto, né? Uhum. E essa desarrumação é a sua mente, né? Esse eu poético que está aqui no seu livro, ele não gosta das coisas arrumadas. Ele não gosta das coisas no lugar. Né? Ele é uma voz insatisfeita. E essa insatisfação, ela vai se reverberando na organização que você faz das coisas. Né? Então você coloca aqui, como se estivesse num quarto todo desarrumado. O que é a desarrumação? Né? Essa desarrumação, se a gente atrelar a uma lareira gélida, que lareira gélida é essa? Essa lareira gélida a gente observa como uma metáfora para insensibilidade humana. Não adianta você colocar fogo numa fogueira que não te aquece. Não é como você coloca aqui. Porque a lareira é quente, ela não é gélida. Né? A Sim. ordem referencial da lareira é que ela aqueça. Só que essa lareira não te aquece. Por quê? Porque as coisas não estão no lugar que devem estar. As coisas têm que sair do lugar. Elas têm que se movimentar. Como é o teu poema? Porque isso é um exercício, não é? Na tua casa, que a gente chama na teoria da literatura de metapoesia. Eu não sei se tu tem conhecimento sobre isso, Irondine. Isso é a metapoesia. Então havia um momento que eu tinha que fazer uma palestra sobre metapoesia e eu usei vários textos teus. Né? Como é que o poeta ele vai falar da metapoesia para dizer como é que constrói o poema? Né? Cada escritor tem um. Né? Se você viu a live da Ana Mafalda, você viu que a Ana Mafalda ela tem uma forma de se referir ao índico e ela recorre à metapoesia. Por quê? A metapoesia é um mote para dizer como você faz o poema. Né? E ali nas fronteiras da Ana Mafalda, que ela propõe, são fronteiras entre o real, o imaginário, entre o presente e o passado. Não é? É uma voz que está em trânsito. Não é? A sua voz ela já segue um outro ritmo, é uma voz de desordem, de desorganização, desarrumar para arrumar, para construir. Então, o seu poema ele está todo disposto, quando a gente vê no livro, né, lá, ele está todo disposto em um ângulo. Né, tem um ângulo reto no seu poema.
Até a própria publicação, ela está toda marcada num ângulo. Né? E se a gente for pegar, passar uma régua no livro todo, tá? Eu estou dizendo isso porque eu fiz. A gente pega o meio do livro, passa uma régua. Todos os verbos, todos os versos que a gente passa a régua em cima são versos metapoéticos. São versos Ah, são versos de definição. Não é? Definição de como fazer, definição de onde se localizar. É muito sutil. Não sei se você fez isso propositalmente, mas a publicação ela está bem proposital em relação à leitura que a gente faz quando vai procurar essa casa. É como se fosse a casa, ela tem um espaço que a gente chama de radier na engenharia. O que é o radier? O radier é aquela parte que a gente constrói para que a casa fique firme, entendeu? Então você tem versos de firmeza como se fossem um radier do seu poema, entendeu? Seus poemas estão seguros ali. Por mais que você se desloque, é aquela sensação de você estar pulando em queda livre, mas você sabe onde vai cair. Entende o que eu estou dizendo? É aquela sensação, sim. eu vou pular, como no Rio de Janeiro se faz muito no Brasil. Tem a Pedra da Gávea, e as pessoas pulam da Pedra da Gávea e vão cair lá na praia, num ponto específico. Mas esse espaço entre o salto da pedra e a praia, esse espaço que você transita, esse trânsito é que é a poesia. E nesses versos do Alicerce é que está o segredo da sua poesia. E quando a gente vai lendo, né, ele vai se metamorfoseando. É uma metamorfose. Né? Porque a sala não é sala, o quarto não é quarto. Aí tem um poema, né, que fala da cozinha. É o poema número 5, né, que é perfeito. Né? E quando a gente vai fazer uma leitura, né, a gente pensa, né, a escrita de autoria feminina, uma mulher escrevendo sobre a cozinha, porque o que é o espaço da cozinha? O espaço da cozinha é o espaço doméstico, é o espaço da gastronomia, né, onde os sabores, né, vão sendo organizados, mas essa não é a sua cozinha. A sua cozinha. E a cozinha é, principalmente, um espaço de afeto. Né? Porque a cozinha, eu acredito que quando você lembra da cozinha da sua casa, né? É o lugar do aconchego, é o lugar do fortalecimento, né? É o lugar onde estão os sabores da sua casa, é o lugar onde você leva seus amigos. Né? A cozinha, como todo mundo diz no plano do senso comum, né? É o espaço sagrado da casa. Né? É o melhor lugar da casa. Então eu queria que você lesse o poema número 5. Se você quiser ler algum e falar de algum, é que Mas assim, eu tô aqui muito intrometido, falando da sua poesia, dizendo o que é que eu acho, e você não está falando nada. Não sei se você está gostando da forma como está sendo conduzido. não, estou mesmo. Aliás, estou deslumbrada. Não pensei que o meu livro fosse ter essa leitura muito profunda. Por isso que estou assim, ah, sem Mas palavras. é interessante. Depois a gente vai tocar nesse assunto, né, na recepção da obra. Mas eu queria que você lesse o poema número 5. Peneiras e taças nos grandes bebedouros. Viciam lá onde posso beber sem as mãos. A visão que traspassa a matéria táctil. As rugas da clandestinidade se voltam contra o tempo. O fogão fala. A água ruge. A paixão aparece-me dentro como se o meu interior fosse de carne. Dava os dedos para obter a atenção terrestre. Ou a luz da terra toda o ensinamento do símbolo. Com o cheiro da cacana, entontei no grande espaço desordenado. Fiz a água que me passa nos dedos. No fundo do copo, o corpo pesa dela. Há enormes pesos nos pés quando se anda sentado. A ambição nada vale para um espírito sedento. Indago-me, onde posso chegar neste lava-louça? No fundo da parede uma voz.
It's not about quantity. Ah, e cacana, vocês brasileiros acho que não sabem o que é cacana. A cacana que eu me refiro aqui, o cheiro da cacana, é uma, é, é uma planta muito amarga. Estás a ouvir? Consegue ouvir? Sim, Estou. sim. É uma planta muito amarga, que tem umas folhas muito pequenas, muito miúdas, assim, com uma forma um pouco arredondada, mas arredondadas com um formato um bocadinho de palma. Muito amargas, que no norte do país geralmente usa-se para tratar algumas doenças. Aqui no sul, a maior parte das pessoas usam mesmo para comer. E eu sou do sul e uso mesmo para comer. Cacana com amendoim e coco. É um prato eh, muito gostoso para quem já está habituado. Eu já estou habituada, por isso digo é gostoso. Mas é daqueles pratos que eu gosto de fazer quando quero assustar alguém. Ah, Quando quero assustar, convido as pessoas e quero que elas não apareçam tanto. Não é por maldade, dou cacana e um bocadinho de Coca-Cola. Aquilo explode na boca e faz uma coisa que a pessoa diz, nunca mais vou para casa dela. Mas é um gosto muito olha exótico. que você está dizendo isso na internet, todo mundo está sabendo, né? Quando for na sua casa que oferecer cacana, já sabe que você não quer que volte. Deixa eu só resolver aqui. Pronto. Cacana com Coca-Cola é uma explosão terrível. Ó, tá todo mundo rindo aqui, viu? Todo mundo, Ana Mafalda, todo mundo. Ana Mafalda diz que andar na sua casa, sua casa tem um espaço imenso, né? Essa casa que você propõe na sua poesia tem um espaço imenso. Então, interessante esse dado da cacana, né? Do sabor amargo. Né? Ó, Vanessa Rembal está dizendo, se me oferecer, eu volto. Não adianta. Bom, sobre a cozinha. Né? Mais uma vez, né? Você veja que o verso que está na base desse poema, quando a gente passa a régua, para você perceber, com o cheiro de cacana, estonteio no grande espaço desordenado. Veja como esse verso ele dialoga com o alicerce da cozinha. Né? Primeiro, porque a cacana, né, é essa planta muito amarga, né, que é usada no norte e no sul, no norte para práticas de curandeirismo e no sul para tempero, né? Não, não são práticas de curanderismo, mas é para curar algumas doenças, como dores do estômago. É porque aqui o curandeirismo a gente também chama de homeopatia, E eu me esqueço dos medicina termos, homeopática. É, são muito diferentes para cada região, é verdade. é. Estava a esquecer. Aí com Então, certeza deve ser para a medicina mais tradicional, a medicina mais homeopática, não é isso? sim, sim. Uma medicina tropical natural, porque aqui a gente chama de medicina tropical. Tá? Quando eu falo curandeirismo, não estou só me referindo, pelo menos aqui no Brasil, não é só as práticas religiosas. Né? Você sabe que o Brasil tem muito curandeirismo, né? Tem muitas práticas de matriz africana, né? Que trabalham com a questão das ervas, né? Para a cura não só do corpo, mas também do espírito. Né? O Brasil é muito místico nesse sentido. Né? E com certeza a gente herdou isso das várias interferências que a gente tem africanas, só que essas interferências são muitas. Né? A gente não tem interferência só de Moçambique, tem da Nigéria, tem interferência do Egito. Né? O Brasil é uma plataforma multicultural no que diz respeito às práticas tradicionais. Né? Você já conhece o Brasil? Não, por acaso não. Conheço alguma coisa a partir das telenovelas, mas não sei se é aquilo mesmo, não é? As telenovelas elas não mostram o verdadeiro Brasil. Não gosto. Vi um pouco A as Paulina X, favelas, vi sim, o Rio de Janeiro, vi coisas bonitas, vi coisas interessantes também. é. Tudo, O Brasil é um território que quando você muda de uma região para outra, parece que você mudou de país.
Hum, A região que eu moro, por exemplo, a região Nordeste, ela é totalmente diferente da região Sul, né? Até o mar, né? O mar aqui ele é bem diferente. O mar do Sul não é o mesmo mar do Nordeste, né? As águas do Nordeste são quentes, as águas do Sul são frias. As águas daqui são mais quentes porque as águas são rasas, né? Os peixes são bem saborosos, né? São sabores bem diferentes. Você vai ficar encantada com o Brasil. Quando você quero quiser conhecer. saber um pouco, marque, marque um café com a Sônia para ela dizer a você, para ela fazer toda a apresentação do Brasil, porque ela conheceu as duas regiões. Né? Hum, Quando ela esteve aqui, que eu entreguei o prêmio da Afrolic para ela em relação à obra, ela, eu levei ela para conhecer as praias mais selvagens, as praias mais isoladas. Ela ficou hum. muito encantada. Né? E você vai ter a sensação de não ter saído de Moçambique. Você vai ver vilarejos, né? Vai ver paisagens que vai lembrar muito o seu território. Né? Eu amo muito meu país, é por isso que eu sou suspeito para falar. Apesar da situação política que a gente vem vivendo, uma coisa não substitui a outra, não é, Irondina? É como você, né? Eu acho que o amor que você tem com Moçambique não é a política que vai mudar, não é? Isso não vai apagar Não. sua memória, não vai apagar seus afetos, não vai apagar. Né? O que a gente pode fazer é lamentar em relação a essas atitudes políticas que são desfavoráveis ao que a gente entende por uma nação. Né? É. Bom, então, veja que esse verso é o verso que funciona como um alicerce. E é o que a gente sente na cozinha. A cozinha é o lugar desse cheiro. Quando se está fazendo a comida, a gente sente o cheiro. E você traz o cheiro da cacamba, o cheiro da erva forte, não é? Como você fala, né? Da erva amarga. E ela vai automaticamente é, conversar com todo o desequilíbrio de dessabor, da falta do sentido, da falta do tato, da falta do paladar, não é? Da desorganização das sinestesias. Você está entendendo? Agora eu quis mostrar esse poema para você perceber como esse poema, como esse verso alicerce, ele comprova a desorganização em que se equilibra a sua casa. Né? Porque a sua casa está desorganizada, mas equilibrada pelo alicerce da estrofe, do verso que está no seu poema. Percebe? Então, assim, é um poema também muito bonito, não é? Principalmente quando você fala, quando você pergunta. É muito interessante quando o eu poético faz perguntas no poema. Não é? Porque você não dá título. Você não dá título a esses poemas. É o número um, número 2, número 5. Não é? Você dá. É como se você estivesse fazendo uma marcação. Né? Esse é o espaço 1. É como se você estivesse mostrando, na engenharia da construção de uma casa, a planta. Esse é o espaço 1, esse é o espaço 2, esse é o espaço 3. É uma forma de você situar o seu leitor. Né? O espaço 5 é o espaço da cozinha. Né? E a numeração, porque eu também venho fazendo uma análise da numeração. Né? A numeração ela também tem muito sentido, né? Porque o número ele tem sentidos cabalísticos. Né? E quando você numera, né, você vai dando também possibilidade de novas interpretações. Eu não sei se você pensou tudo isso quando você escreveu esse texto, não. Acho que você foi escrevendo, e Nisso, as não, coisas. mas na parte do número, pensei no número 7, que é o número da perfeição. Eu disse que o meu livro tinha que abrir com, já que seriam os ângulos da casa, os lugares da casa metafísicos, e tinham que ser 7 esses lugares, para haver Certo. aquilo que chamam de completude imaterial. O 7 Pronto. sim foi propositado. Pronto. Então, sobre isso eu já não vou falar mais, porque eu ia falar. Pois é. Né? E o 7, né, realmente é o número da perfeição e o número da transição. Né? O 7 tá articulado a esse portal da vida e da morte, né? As 7 vidas, né? As 7 reencarnações, as 7 transições. Né? É como se fosse uma chave mesmo de você entrar e poder sair, porque a sua casa é um labirinto. Né? A casa é um grande labirinto que você constrói porque você desorganiza tudo. Você entra no espaço da cozinha, mas você não está numa cozinha. Né? Você está num espaço que rememora uma cozinha que se constrói sobre várias desmemórias e sensações muito misturadas. Né? Que você aqui chama de lava-loiça.
né? O que é que a gente faz quando a gente lava a louça? A gente junta tudo, joga água, mete sabão, bota para lá, bota para cá. Então, o ato de lavar a louça está muito ligado à forma com a qual essa voz organiza essa cozinha. Né? Mas o interessante é que essa cozinha tem cheiro. Né? Essa cozinha tem um espaço e tem uma desorganização que leva à reflexão. Né? Isso é muito contemporâneo, Irondina, muito contemporâneo. Né? Isso é muito do refinamento de uma linguagem poética que vem se construindo por meio de uma reconstrução de leituras que foram feitas, não é? De representações que precisam ter um novo enfoque, não é? Você subverte os lugares, não é? Isso é bem interessante. Tem algum poema, né? Nesse você tem ainda a varanda, né? Que é o poema 6 e o vaso, né? O poema número 7, né? Que é o poema acabar, que é o poema com o qual você fecha o ciclo da casa. Tá? Mas tem algum poema que você gosta mais nesse livro, que você queria falar sobre ele? Um poema que eu gosto mais. Sim. Que eu gosto mais, acho que não. Não? Nenhum. Então vamos ver o poema 6 na varanda. Se alguém quiser que ela leia algum poema, tá? Pode falar aí. Eu estou olhando, quem quiser que ela leia algum. Há muito tempo que eu não vejo este texto. Nossa, Irondina. Então vamos ver o poema 6 na varanda. E este também. Eu estou. Uma coisa muito engraçada. É uma nova descoberta. Há muito tempo que eu não via o texto. Então, isto fez-me rir essa parte aqui no poema número 7. Que Hum. ninguém está a salvo, se calhar um calhado vaso à esquerda. Que o mundo é uma coisa barulhenta, o mundo é uma coisa complicada. Não existe ninguém que está a salvo disto. E eu logo começo a pensar, se calhar aquele vaso que é inanimado esteja a salvo desta tempestade toda. Aqui no número 7, no segundo, Uhum. no segundo verso. Sim. Sim, não, não é só fazer uma observação do Ah, tá. poema. Ah, tá. Eu No estava poema número. que não via. Ah, sim. Ok. A Ana Mafalda está pedindo para você ler o poema do Alto, mãe. Ah, Altma ok. É. Eu estou a ver outras coisas aqui. O do Sim. Jeremias. Uma fronteira, Gostaria olha. que eu vi o texto Fronteira na página 55. Página 55, Fronteira. Ana Mafalda, diga a página do poema que você quer, que aí eu mando ela ler. Eu peço para ela ler, na verdade. O poema Fronteira. Essa aqui eu dediquei aos meus irmãos. E ele diz, ele começa com uma epígrafe da Adélia Prado. A Sim. vossa Adélia. Você De vez gosta em, da Adélia? sim, de vez em Você sabe quando que... sim, Pode falar. Pode continuar. de vez em quando Deus tira a minha poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. Numa noite qualquer, o poema vai se fazer em mim. Não se procura um poema e encontrá-lo é engano. A existência do poema, a estação interior de algo mais exterior que ensania, e o poema não nasce, surge, antecede a própria palavra. É o verbo do sangue das carnes mundanas e do insubmisso espírito humano. O poema não chega a nascer, porque a noite inunda a compaixão dos sentidos, e o dia não cabe
na mão de uma flor. Foi o Jeremias que pediu este poema. É um poema belíssimo, né? A Adélia Prado é uma referência de leitura sua. A Adélia Prado é formada em filosofia. Você sabia? Não, não E ela, sabia. ela é formada em filosofia e ela tem textos bem filosóficos, né? Bem filosóficos. Sim, sim, tem textos Então, muito românticos. é, então isso se dá por conta da formação dela. Ela é uma escritora mineira, né? Foi professora de filosofia durante muito tempo e tem textos belíssimos, belíssimos. Eu tenho vários textos dela aqui na minha biblioteca, né? E ela trata, não é, também da questão da casa, né? De sabores, da relação com a religiosidade. A Adélia Prado é uma escritora muito religiosa, né? Lá na região de Minas Gerais, a religião católica é muito forte, muito forte. Então é uma região que tem muitas manifestações do barroco, tem muitas igrejas barrocas, a arte sacra de lá do Aleijadinho, da cidade de Ouro Preto, né? Ela é de uma cidade chamada Divinópolis, em Minas Gerais. E Divinópolis. Divinópolis, né? Eu conheci porque eu tive uma orientanda na época ainda que eu trabalhava na Bahia, numa cidade chamada Paulo Afonso, que trabalhou justamente essa relação da filosofia existencialista com a obra da Adélia Prado. Perfeito, perfeito. É, tem um outro pedido aqui na página 34. Você leu o poema Ser Quem Sou. Quem pediu foi a Sayonara. Página 34, Ser Quem Sou, ao Jaime Santos. Ah, é interessante isto. Este poema fiz, que foi num dos meus primeiros encontros com pessoas das artes. E o Jaime Santos é um declamador muito conhecido aqui em Moçambique. Conhecido por ser bom, realmente. Não, não por ser meu amigo, mas ele é mesmo muito bom. E é uma pessoa muito amável. E em algum momento o Jaime, ele tem idade para ser meu pai, e ele ensina a palavra de uma maneira extraordinária. Então eu fiz este poema apenas para provocá-lo, eu a dizer que quem ensina tanto acaba por não ser ele, acaba por ser outra coisa, que ele tinha que ter muito cuidado com aquilo. Era só uma provocação. E eu queria tentar fazer, na verdade isto não chega a ser, não é um soneto, mas era uma coisa parecida na altura que eu fiz. Foi mesmo há muito tempo, então este poema é muito especial por causa disto, porque fiz na adolescência e é para uma pessoa especial. Deixa-me exprimir tudo à minha maneira. Não me peças para que melhor me entendas. Olha-me apenas como sou, valho mais verdadeira. Não procures em mim o que não entendas, nem compreendes. Olha-me levemente e ver-me-ás pura e inteira. Por mais razões e conclusões que desprendas, não sustentas a realidade verdadeira e derradeira. Dizes-me mentirosa, falsa, espero que defendas. Que culpa tenho de falsa parecer se não sou, ou de saber fingir, mas representar pessimamente? Deixa-me navegar nesse fingimento sem idade. Quem finge permanece verdadeiro. Verdadeira sou. Mas quem representa vive em procura permanente e eternamente encontra um novo ser, nova personalidade. Ele ele era um amante deste tipo de coisas, aquelas coisas um pouco mais clássicas, e ele queria que eu fizesse uma coisa daquele gênero naquela altura. Ficou lindo o poema. Dá para fazer uma leitura bem interessante sobre o poema do Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor. Finge tão Sim, simplesmente que chega a fingir que é doador, que deverás sempre, né? Então, esse fingimento aqui, se existir, ele pode ser bem explorado. Seus poemas são muito amadurecidos, Ironia, muito amadurecidos. Em termos de exercício poético, né? Como se você tivesse escrito e lapidado, né? Você pega a pedra e vai lapidando lá, organizando. A gente vê o trabalho na linguagem. Pronto, na página 32 tem o pedido, acho que é esse que Alto Maek Morinho.
Esse é o pedido da Ana Mafalda Leite. Não é esse? É. Pronto. Você pode ler para ela? Foi um pedido da Ana Mafalda Leite. Um beijo, Ana Mafalda. É um poema muito longo. Espero chegar. Espero chegar com o ar quando eu terminar. É lindo esse poema. Eu tinha marcado ele. Alto Maé que mora em mim. É o poema do meu bairro. Ok. O bairro onde moro foi atropelado pelo tempo que forçosamente nega-se a empacotar outros destinos. Chama-se alto, quando a chuva que lhe corre é fria, não nas suas temperaturas. Escorregadia como a brisa que se venteia nos buracos felizes destas ruas serpenteadas em areias, ao invés de betão. Chama-se alto este habitat de latas, latas novas trazidas por sei lá quem a este paraíso urbano sem nome em nós. Queremo-lo assim, entre alma e carne, passageiro. Nomes são significados que não significam nada. Além de mais, não sabemos ler nem escrever e se soubéssemos, isso menos significaria. Em nós há um bairro onde moramos e nos moramos. Vivemos e moremos a cada milésimo de segundo. E isto basta-nos. Basta-nos. Tenho um Alto Maé que vive em mim. Alto Maé de casas que testemunham o silêncio e a fúria incisa das moças que vestem saias que desmarcam fronteiras suspeitas com os rapazes que ao invés de calças vestem chonabóis. Suas roupas interiores são mais curiosas que o mundo. Há muitos Alto Maés em mim. Das flores que transpiram a volúpia noturna, perto da Pelé-Pelé, das rotundas de jardins quadrados, de gente alegre e mais esperta da cidade. Alto Maé não me deixa mentir, nem as suas mesquitas e igrejas calam a voz de Deus, aqui onde o sol se senta, mesmo à noite. Do negro mercado negro que devia se chamar lua, ao invés de estrela. Pois nela embarcam todas as ânsias daquelas gentes, muitas delas não daqui. Da padaria Moçambique sempre alimenta a esperança de um melhor pão. Os barulhos quentes dos ralis antes do fim de semana, do sapateiro que canta com seu martelo abengalado, de alguém a escrever um verso, que talvez não mude nada, mas um verso é um verso. Um verso é um universo. O inverso disto é que não era humano, cada um com o seu Alto Maé. Este é o meu, este foi o que me deram, este é o que vejo e que me olha sempre. De outro não preciso. Daqui consigo sentir a voz de todos altomaenses, porque o som não tem gente na sua metafísica, nem um bairro existe quando não se tem por existir. Repito, cada um com o seu Alto Maé. E este meu é altíssimo em mim. Ah, belíssimo. Belíssimo você falar do seu espaço físico, né? Do seu espaço de memória, né? Do seu lugar de infância, né? Isso é bem recuperado no poema, né? Quando você diz aqui, há muitos altos maés em mim, você vai convocando esses altos maés. E esse poema híbrido, né? Narrativo, né? Que você faz poesia como se estivesse contando a história do seu bairro, né? O alto maé que mora em mim. Né? Isso vai se reverberando, né? Como uma anáfora em todo o poema, e você vai justificando esse alto maé. Né? Então, é como se fosse o espaço da memória, das desmemórias, o espaço que te leva a escrever, o espaço que te leva a transitar entre o passado e o presente, não é? E você diz e esse lado intimista do poema, né? Quando você diz este é o meu, este foi o que me deram, este é o que vejo e que me olha sempre, não é? E quando você coloca o sempre, você imortaliza, né? O território está lá, o espaço está lá,
olhando para você, sempre, né? Como que em reverência a essa sua sensação poética que se torna eternalizada, né? No poema. Bom, Irondina, o que é que você acha da recepção da sua obra aqui no Brasil? Né? De você estar sendo convidada, das pessoas estarem lendo sua obra? Né? Eu acho que é muito boa. Dos brasileiros que conheço, escritores e não só, eles dizem que gostam dos textos, dizem que os textos fazem eles recordarem de alguma coisa. E eles nunca dizem o que é essa coisa e eu gosto muito por isso. Porque se me É, dissessem, eu havia de ficar preocupada. Irondina, a Ana Mafalda está a Ana Mafalda tá dizendo aqui para você que a sua casa ela se alarga para o bairro, para o alto. Né? Sim, O estou bairro, a ver. o bairro que sobe, o alto. Né? É como sua tanto o bairro está para o alto, sua poesia está para o alto, a sua casa está para o alto. Né? Então, quando você fala do Alto Maé, você também fala do local da sua casa, o bairro casa, né? O bairro memória, o bairro poema. Né? Isso tá bem desenvolvido. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Estão dizendo que querem. Olha, os comentários são maravilhosos. Está todo mundo encantado com você. Uhum. Essa Bom. história que você é uma péssima leitora foi totalmente caída por terra aqui na live. Todo mundo está dizendo que você lê o poema muito bem, né? Isso não é verdade. Todo mundo está mandando abraço, muita gente está aqui. A Carmen Tindó, da UFRJ, ela sempre está presente na live. Beijos, A Ana Carmen. Mafalda Leite, a Vanessa Riambal, né, ela está aqui, a Sayonara. Tem muitos alunos meus, né, colegas de trabalho, né, porque é tanta gente que vai passando, né, às vezes eles dizem, não, você me viu, você não falou, é porque, como é live, eu tenho que dar atenção a você, você é que é a grande estrela do dia. E eu quero muito, Irondina, agradecer você ter aceitado o convite, né? Agradecer ter conhecido a sua poesia, você ter dado esse espaço para a gente falar, para a gente fazer análises, né? Espero que você tenha gostado, né? Em breve a gente vai se encontrar pessoalmente, você vai vir aqui para o Brasil e a gente vai ir para Moçambique e a gente vai fazer uma grande confraternização da poesia, né? Eu gosto demais da poesia e espero que a tese de Sayonara atende às expectativas da leitura que você é, né? Você é uma leitura muito atenta, muito sensível, né? E rigorosa, né? Isso está expresso nos seus poemas, né? Você escreve com muito cuidado, todas as epígrafes, todas as dedicatórias. Na sua casa tem memória, na sua casa tem história, na sua casa tem poesia, na sua casa tem afeto, na sua casa tem o seu olhar, não é? É, filosófico, seu olhar desestruturado, desorganizado sobre esse Moçambique que vai sendo construído, não é? Com o tempo na sua poesia. Né? E espero que essa poesia ela comece a subir degraus, que venham outros livros de poesias, que a gente possa ver a sua voz atravessar o Índico, fazer a curva, né, e migrar atravessar o Atlântico e ganhar muito mais visibilidade. Né? Você é uma escritura que merece ser estudada, seu texto tem uma profundidade abissal, né, que vai render muitas análises ainda, não vai ser só a tese do dia de Sayonara, mas muitos artigos, muitas dissertações de mestrado vão surgir, né? Principalmente no que depender de mim, com o meu grupo de pesquisa, que é o MOSA, que é o Moçambique e Africanidades. Eu tenho uma Uhum. ligação de afeto com Moçambique e uma ligação também acadêmica. A minha tataravó era moçambicana, né? Ela veio, Ah, ela veio para o Brasil como escrava, né? E meu tataravô era português. será, Então, será que ela era da ilha? Porque a maior parte das pessoas da ilha foram para o Brasil. Da com ilha de certeza. Com Se certeza eu calhar. vou aí. Com certeza eu vou recuperar essa história, recuperar essa memória, recuperar essa parte africana que existe em mim. Né? Então, eu gosto muito de Moçambique. Eu tenho certeza que essa relação que eu tenho com a literatura moçambicana não é uma relação só científica, literária, mas com certeza é uma relação ancestral. Né? E é uma relação que eu com certeza vou tentar desvendar mais. Né? Quanto mais eu leio, não é? Quanto mais
eu descubro, né? Eu estudo a literatura moçambicana desde 2005. Né? A literatura moçambicana foi apresentada a mim por uma professora brasileira, a professora Zuleide Duarte. Depois que ela me apresentou a literatura africana e a moçambicana, nunca mais eu consegui deixar de estudar. Né? São muitas descobertas, são muitos reencontros. Né? Quando eu leio o teu texto, eu me identifico. Né? Quando eu vejo você falar do Alto Maé, né? Eu vejo você falar desses lugares, eu me transporto, né? Essa forma de afeto que a gente tem com o nosso espaço, e como a poesia trabalha isso, é muito relevante. Então, parabéns, Irondina. Muito obrigado. Eu espero Obrigada. que você... Ah, Oi? obrigada porque eu não me tinha descoberto ainda como alguém que lê os poemas para as pessoas ouvirem. Sempre leio sozinha e leio os textos de outras pessoas, não os meus. Por isso que eu fiquei assustada depois com aquele texto que há anos que já não via. Então, é uma descoberta, é uma maneira de fazer viver o poema. Um poema Novamente, que, sim, novamente, é incrível como os poemas, depois de serem lidos, eles se transformam se transforma. a pessoa que escreveu. É uma coisa muito estranha. Eu sinto isso não só neste momento que eu li o texto, quando as pessoas dizem, declamam os meus textos também, sinto como se aquele poema nunca tivesse sido escrito por mim. Eu até digo, eu nunca ia encontrar aquele poema, como se ele não fosse meu. É Mas incrível. eu sim. A poesia tem esse poder. Ela se transforma. Se a gente for começar de novo a live, se a gente for ler os poemas de novo, outras coisas virão, não é? Não é mais a mesma porta que se abre, não é mais a mesma casa que se apresenta. Tudo vai se renovando. As sensações elas vão se modificando. Então, obrigado, Irondina. Né? Espero que você tenha gostado. Né? A gente se vê, se cuide, fique em casa, se proteja. Né? E Hum, espero que tudo isso passe e que a gente possa se encontrar novamente. Agora só que pessoalmente. é Ok? verdade, Então, um também. abraço Eu grande. A gostei muito live, de estar. você Sim. gostou? Que Sim, bom. adorei porque como sou um bocadinho tímida, aprendo um pouco a lidar com outras pessoas e a dizer o que acho. Então Isso é foi um muito exercício. importante isso é muito importante para a gente, né? O que é mais importante para a literatura contemporânea No é a gente início, ter consciência dos escritores. sim, é que no início eu pensei que, ok, eu escrevo o texto, o livro está ali, os textos estão ali, eu não preciso aparecer para as pessoas, não preciso dizer nada, porque o texto acaba-se ali. Depois eu fui descobrindo que não, eu preciso dizer alguma coisa. Sim. Feliz, felizmente, tenho que aprender a estar e fazer isso. Também quero dizer que outros colegas meus aqui do Brasil fazem lives, não é? Tem a Maureen, que faz a live da Maureen. Se você quiser participar para divulgar mais sua poesia, para ver outras pessoas lendo sua obra, não é? Então, o Brasil está de portas abertas para você, Irondina. Né? Espero que você goste do trabalho que a gente faz e que você em breve esteja aqui com a gente, né? Falando, lendo poesia presencialmente. Né? Foi um prazer, né? Obrigado. Espero que você tenha gostado. A live fica salva, tá? Ela vai ficar lá no meu Instagram, depois fica lá no canal do Moza, no canal do YouTube, né? Ah, ok. E qualquer coisa que você precisar, nós estamos aqui. No Brasil, né? Eu, seus leitores, né? Todos aqueles que veem na sua poesia um espaço de afeto, de descoberta e de reflexão. Beijo grande. Tchau, Muito tchau. obrigada. Canimambo. Oh, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente. Obrigado a meus orientandos, a meus amigos, a todos que participaram dessa live. Ela vai ficar salva aqui no meu Instagram e vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Moza, que é o Moza UFRPE, está lá no canal do YouTube. Também fica no Instagram do Moza, que também é Moza UFRPE. Obrigado a todos, beijos e até a próxima live. Né? Na próxima live a gente vai ter contato com a Jade Vacari, que é filósofa e é escritora trans, e vai falar de escrita trans. Beijo, Sara. Tchau, tchau. Beijo a todo mundo.